Olá, crianças, aqui é a Pro Vivi. Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar falando da comparação das fábulas da lebre e da tartaruga. Nós vamos usar o livro Ler e Escrever nas páginas 180 e 185. Nós já fizemos a leitura desses dois textos. O texto 1, que é a lebre e a tartaruga, escrita em forma de prosa. Vejam só, quando eu falo em prosa, eu estou dizendo que esse texto foi escrito em forma de parágrafo, utilizando parágrafo, ok? E o texto 2, que é escrito em forma de poema. A estrutura dele é diferente, ele vem com estrofes e versos, ok? Então, agora nós vamos responder com atenção as questões sobre o texto. Letra A. As fábulas lidas se referem à mesma história? Explique. Sim, né, crianças? As duas fábulas que nós lemos, elas se referem à mesma história, porque elas apresentam as mesmas personagens e os mesmos acontecimentos. Se você olhar na página do texto, você vai perceber que elas têm até o mesmo título. Então, as duas se referem à mesma história. Letra B. As personagens são as mesmas? Vamos então organizar essas informações na tabela. Na fábula 1 e na fábula 2, a lebre aparece. E como são e o que fazem na história? A lebre é sarcástica, porque ela tira sarro da tartaruga. Ela é rápida, mas é distraída. Já a nossa outra personagem, a tartaruga, tanto na fábula número 1 quanto na fábula número 2, ela apresenta as seguintes características. Ela é lenta, ela é pesada, mas é matreira e persistente. Nós vimos na aula passada que matreira significa uma pessoa sabida, ok? E persistente é aquela pessoa que não desiste daquilo que quer. Número 3. Considerando as informações que nós preenchemos na tabela, responda: as personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? Comente. Sim, né, gente? As personagens têm as mesmas características nas duas histórias, seja no texto 1 quanto no texto 2. Agora, letra B. Comparando as fábulas, escritas em prosa e verso, podemos dizer que a moral é a mesma? O que vocês acham? A moral é o ensinamento que a história nos passa. Vocês acham que a moral das duas histórias é a mesma? Sim, as duas têm a mesma moral, porque elas passam o mesmo ensinamento. Letra C. Na fábula em verso não aparece nenhuma moral escrita, mas ainda assim podemos considerá-la uma fábula. Por quê? Por que a gente considera uma fábula sendo que ela está escrita em formas de poema? Porque ela traz um ensinamento para a gente e ela apresenta personagens animais que falam. Então, essas são características de textos de fábulas. Por isso que dizemos que mesmo sendo escrito em formas de poema, nós podemos dizer que ela é uma fábula. Seria possível formular uma moral para a fábula em verso? Se sim, como poderia ser? O que vocês acham? Nós poderíamos usar uma moral para a fábula escrita em verso? Sim, né, criançada? Poderia ser a seguinte moral: devagar se vai ao longe. Ou então, não basta ter capacidade para querer o que pretendemos, mas
se esforçar para conseguir. Muito bem, e assim terminamos a nossa aula de língua portuguesa. Faça com todo capricho e envie a foto para a professora Vi. Até mais!